Bom dia, paz do Senhor. Convido todos vocês que podem estar conosco neste devocional e neste momento de oração. Agora, faltando 5 minutos para 2 da manhã, nós vamos dar continuidade ao livro de Efésios. Amém? Então, eu vou estar aguardando vocês entrar. Oi, Deni! Paz do Senhor! Luiz Cláudio, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Então, eu vou estar aguardando vocês. Hoje a gente vai entrar de fato no capítulo 1 e vamos nos estender até o capítulo 2 para que venhamos verdadeiramente entender o que o mundo espiritual, a vinda de Jesus se refere a cada um de nós. Qual é o nosso papel nessa composição do mundo espiritual? Amém? Então, aguardando vocês entrar, que eu vou fazer uma breve introdução. Não sei se ontem ficou confuso, porque trazer esse assunto a gente tem que ser bem didático, né? Ainda mais assim, tarde da noite, pode ficar um pouco confuso, que nossa mente está cansada também. Mas eu vou tentar ser o máximo explicativo, sem também a gente ficar atropelando as coisas, tá bem? Olá, Edna, Michele, Bruna, seja bem-vindo, amore. Ciro, você vê que o Ciro entra, já começa a rir, ele tá lá em cima hoje. Então hoje ele tá de castigo, ele tá lá em cima. Ai, essa figura. Olá. Ai, amém. Então, todos aqueles que já podem, agora eu não consigo parar de rir. Vocês abriram o livro de Efésios, capítulo 1. E nós vamos discorrer a palavra a partir do versículo 17, para que a gente traga a memória do que falamos ontem e seguimos avante no princípio, na constituição, no poder das manifestações do reino espiritual a partir do capítulo 2. Glória a Deus. Então vamos lá. Hoje é bastante extenso, que eu vou tentar falar da forma mais explicativa sobre os principados, como eles agem, quem eles são, por que eles agem e a forma hierárquica que aqui o apóstolo Paulo nos apresenta. Amém? Então vamos lá, vou aguardar vocês entrarem e abrirem a Bíblia de vocês no livro de Efésios. Livro de Efésios, escrito pelo apóstolo Paulo em sua terceira viagem missionária, aonde ele foi para Éfeso trazer o batismo do Espírito Santo e o avivamento dos dons e do poder do Espírito Santo que está sobre nós. Amém? Então, o livro de Efésios é o despertamento do poder do Espírito Santo em Éfeso, as igrejas, a igreja em Éfeso. Amém? Então, vamos lá. Oi, Lília, paz do Senhor, Vilma, Rafaela, paz do Senhor, sejam bem-vindas. Então, vamos lá, anima aí que hoje vai ser fortíssimo. Se eu não falar demais, nós vamos conseguir fazer uma oração final, quebrando as 7 estruturas dos 7 principados. Amém? Vamos ver como que vai ser isso pela internet. Então vamos lá. São 2 horas da manhã e eu gosto de ser pontual. Então vamos entender. Efésios. Ontem nós, para entendermos a ida do apóstolo Paulo para Éfeso, nós voltamos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Ali em Atos dos Apóstolos, nós conseguimos compreender qual foi a missão, o desejo de missão do apóstolo Paulo em ir para Éfeso. Ali nós encontramos em Atos dos Apóstolos que um pouquinho antes, no capítulo 18, versículo 21, que ele já tinha ido, observado, visto a situação que Éfeso estava, e aí ele volta e promete que volta para que ele traga o avivamento do poder
do Espírito Santo sobre aquele povo. Ali ele disputa por 2 anos, né, para conseguir pregar numa certa escola tirana, e ali ele disputa trazer a mensagem do poder do Espírito Santo. Ali ele começa a realizar maravilhas extraordinárias, que está escrito no capítulo 19, versículo 11, que até os lenços e os aventais tocados que estavam nele, os enfermos eram curados. Então estava no ápice da unção, no ápice do poder. Ele chegou lá transbordando do poder do Espírito Santo, trazendo o avivamento. Também nós tivemos um aprendizado com o mesmo apóstolo Paulo, também ali em Éfeso, que alguns exorcistas judeus tentaram imitá-lo, achando que era somente falar ou declarar, achando que espiritualidade era por habilidade, achava que espiritualidade era por estratégia, espiritualidade era de qualquer jeito. E ali foi exatamente em Éfeso que alguns exorcistas judeus, uns ambulantes, tentaram expulsar demônios, e ali o espírito maligno disse: eu conheço Jesus, bem sei quem é Paulo, mas vocês quem sois? E ali aquele homem possuído daquele espírito imundo salta sobre eles, deixando eles nus e feridos. Então a gente viu sobre a possessão demoníaca. Os demônios, eles têm essa habilidade de possuir corpos aqui no Novo Testamento, também trazendo essa clareza para nós. Então vamos lá. Então foi essa necessidade dessa visita do apóstolo Paulo para Éfeso. Ali no início do capítulo 1, ele traz uma saudação interessante, já declarando o que ele iria fazer ali. A saudação que a gente dá já diz muito o que nós vamos fazer ali, amém? A saudação que nós damos em qualquer lugar já diz muito o que nós vamos operar. Então ele faz uma saudação espiritual, já declarando ali qual era o processo de missão que ele estaria executando nas igrejas em Éfeso. Essa missão que estava sobre o apóstolo Paulo ali em Éfeso era um papel que ele iria desenvolver sob a pessoa que estava agora em Cristo Jesus. Ele vai trazer essa palavra, ele vai trazer uma palavra para a igreja, ele vai falar da vida cristã, para que essa pessoa ela chegasse na batalha e guerra espiritual dos cristãos. Então, em outras palavras, qual era a missão do apóstolo Paulo? Preparar aqueles que estavam em Cristo Jesus para a missão da guerra espiritual. Ele vai começar aqui em Efésios, na carta de Efésios, desvendar os mistérios do mundo espiritual e do mundo maligno que ele está operando contra as nossas vidas. Então é aqui em Éfeso. Então vamos lá? Então eu vou convidar vocês a ler no capítulo 1, a partir do versículo 17. Então vamos lá. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação. Tenho iluminado os olhos de vosso entendimento, para que saibais qual é a esperança de vossa vocação. Então vamos lá. O entendimento da vocação nossa agora em Cristo Jesus, quem nós somos em Cristo Jesus, ela é cada vez mais vivificada dentro de nós através do dom de conhecimento, dom de sabedoria e pelo entendimento. Não tem como entendermos uma vocação. Por quê? Porque o cristianismo, igreja, é uma vocação. É um tributo de vocação. Não é um ambiente somente social, não é um ambiente, o cristianismo, vamos dizer assim, não é um ambiente à parte da nossa vida, não é um lugar social que nos faz sentir somente bem, não. O cristianismo, ele é uma vocação de vida. Isso é o cristianismo. Só que esse entendimento, ele só é dado pelo dom de sabedoria e pelo dom de revelação.
esse grande entendimento da vocação, ela é um dom de Deus, que nós precisamos recebê-los. Então vamos lá. Qual é a esperança da sua vocação? Quais são as riquezas da glória da herança dos santos? A qual é a suprema grandeza do seu poder em nós, os que cremos segundo a operação da força do teu poder. Olha só que interessante. O apóstolo Paulo, ele está agora afirmando, nós precisamos entender o poder, a grandeza e a força desse poder. Então vamos lá? Você precisa entender, ter a convicção da grandeza e da força desse poder. Se nós não entendemos a grandeza e a força desse poder, o reino de Deus, ele verdadeiramente não opera sobre nós. Nós vivemos um operar mediano, vivemos um operar superficial, vivemos uma vocação social e vivemos debaixo de um engano. Agora, se eu compreendo o poder e a grandeza desse poder que está dentro de nós, que está dentro de você, você encontra a sua vocação e a sua autoridade. A tua autoridade, ela não pode ser anulada, rejeitada e deixado à parte, porque o preço dessa autoridade, nós vamos ver ali para frente, ela foi gratuita. Às vezes por isso que nós não valorizamos tanto, né? Foi o filho do outro que morreu, foi o filho do outro que pagou o preço, foi o filho do outro que fez tudo, foi o filho do outro que fez calado, foi o filho do outro que entregou. Então tudo aquilo que aparentemente parece fácil, né? Porque foi o outro, talvez nós não valorizamos tão assim, porque esse preço ele foi pago gratuitamente por nossa vida. Então esse poder, esse entendimento do poder, se nós entendermos o poder e a força do mundo espiritual, você encontra a sua vocação. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Desde que eu me formei, eu me formei em farmácia, eu sou farmacêutica e depois eu fiz bioquímica. Então eu sou farmacêutica e sou bioquímica. Quando eu me formei, mal tinha formado, eu já fui trabalhar. Trabalhava numa rede de drogarias e também num laboratório no hospital. Então eu saía, mamãe tá até aí que ela vai dar um ok, que é verdade. Eu trabalhava nessa rede de drogarias, gerenciava a rede de drogarias, saía da rede de drogaria correndo e ia para o hospital ler lâmina e fazer tudo que eu precisava fazer. Então eu trabalhava 24 horas por dia. Era crente? Era crente. E muito crente. Mas eu era uma crente que não compreendia a vocação do cristianismo. Olha só que interessante. Nós podemos ser crentes superficiais e às vezes medianos. O que eu falo superficiais? Os simpatizantes, que vê o cristianismo como um ambiente social saudável. É saudável estar ali, é bom estar ali. Os medianos, eles participam da lei, era como eu, dizimista, era minha mamãe, verdade, é dizimista, ofertante, ia na célula, eu já era líder de célula, então eu era uma crente mediana, trabalhava em torno de, às vezes, 20 horas por dia, né, mãe? Minha mãe colocou uma vez um segurança que me buscava na farmácia, para que eu fechava a farmácia à meia-noite, já tinha que ir pro laboratório, chegava lá o segurança e seguia meu carro com a moto, né, que ela contratou, até o portão de casa. Então, eu só fui entender a vocação do cristianismo quando eu conheci o poder e a força que estava sobre mim. Então eu fui entender qual que é a vocação do cristianismo quando a primeira vez eu impus as mãos em alguém e a pessoa caiu pelo poder de Deus. Quando pela primeira vez os demônios começaram a manifestar diante da minha oração. Quando eu vi que tinha um poder que não era meu, mas estava dentro de mim, e essa força do poder operava através de mim, todas essas coisas começaram a ficar distante. Aí eu fui entender que eu vivia para uma vocação.
vocação. Então nós vamos lá, é muito importante vocês entenderem isso. Vocês só vão entender a vocação, o cristianismo, na sua essência. Hoje minha irmã me deu uma palavra muito interessante. Ela falou assim: Karine, um dos tempos de maior perseguição do cristianismo, né, há 2000 anos atrás, era um preço de sangue, era um preço caríssimo, onde a solenidade, o respeito, a adoração, o respeito mútuo ali era preservado. Por quê? Porque o preço era muito alto, pessoas morriam, pessoas eram feridas. Só basta a gente lembrar como que os discípulos de Jesus morreram. Nós vamos estudar a morte de cada um. Então a gente vê que era um tempo de grande perseguição e dificuldade. Hoje, essa dificuldade, essa perseguição, nós vivemos num tempo tão abençoado que as facilidades de pregar o evangelho, né, a liberdade que nós temos de pregar o evangelho deturpou totalmente essa essência da adoração, da solenidade, do respeito. Não tem mais respeito nas vestes, não tem mais respeito na abertura da Bíblia, não tem mais respeito nas solenidades do culto. Se perdeu, por quê? Não se paga mais um preço. Então, isso é muito interessante, porque nós precisamos viver a vocação. Então, vamos lá. E ele diz assim, que se eu conheço o poder e a força desse poder, eu encontro a minha vocação, que operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o assentar à sua direita nos céus. Olha só, acima de todo principado, acima de todo poder, acima de toda potestade e acima de todo domínio e todo nome que se possa pronunciar, não só neste século, mas também nos séculos vindouros. A posição que Jesus Cristo pagou um preço para que nós hoje estivéssemos é qual? Para estarmos acima, com autoridade, a autoridade espiritual sobre principados, poder, potestade e domínio. Então vamos lá, Jesus pagou um preço, nós vamos falar dos poderes, do poder que ele deixou sobre nós, calma aí. Ele pagou um preço para que em mim eu estivesse força e poder, aonde nós poderíamos assentarmos com ele sobre principados, poder, potestade e domínio. Então vamos lá. Se eu estou com ele e Cristo está em mim, o poder dele e sua força está em mim. Por que os diabos estão operando na minha vida? Por que o diabo ele ainda está operando na minha vida? Porque ainda eu estou deixando o diabo destruir a minha vida? Porque ainda eu estou deixando o diabo corromper a minha vida, corromper a minha família? Não sou eu dotado de poder e dotado de força? Vamos lá, mas a pergunta é: você vive essa vocação? Aí que está a grande chave. Se eu vivo essa vocação, eu entro agora no capítulo 2, porque o livro de Efésios é para que aqueles que estão em Cristo Jesus saia da condição só do batismo de arrependimento e agora entre num batismo de poder e autoridade. A partir do capítulo 2, o apóstolo Paulo ele começa a falar para aqueles que vivem a vocação, para que eles vivem o chamado, para os verdadeiros cristãos. Então vamos lá, capítulo 2. Ele nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e em pecados. Então, o que ele está querendo dizer sobre ofensas e pecado? É qualquer desvio de conduta e qualquer equidade moral. Tudo que nós fazíamos sem princípio, sem equidade moral, quando nós andávamos pelo caminho, né, do erro, quando nós andávamos pelos caminhos do diabo, quando nós andávamos pelos caminhos do que nos foi ensinado, e ele nos vivificou para que nós nos tornássemos outra pessoa. Olha só, para viver a vocação, o poder e a profundidade dessa força,
Eu preciso me tornar outra pessoa. Nós vamos falar no evangelho que ele fala do velho homem e do nascer de novo. O que ele está falando disso? Exatamente nessa condição. Vamos ler de novo. Ele vivificou, estando nós o quê? Mortos espiritualmente, mortos, sem parte com ele, sem parte com a vida, pelas nossas faltas de equidade moral e pelos nossos pecados. Então vamos lá. Nos quais anteriormente andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera em quem? Nos filhos da desobediência. Então vamos lá entender isso aqui que tem uma profundidade espiritual muito grande. Primeira coisa que nós precisamos ler e entender, que agora opera em quem? Nos filhos da desobediência. Então, quem está falando que existe um espírito que agora opera, grife isso daí, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência? A Bíblia, apóstolo Paulo, para a igreja em Éfeso. Então, vamos lá, todas as vezes que nós andamos em desobediências, ou nós somos seduzidos para uma desobediência, quando nós vivemos um propósito de não fidelidade, de não equidade moral, de de uma falsa conduta espiritual, eu estou sendo influenciado por espíritos malignos por causa da minha desobediência. Mas a gente precisa entender que tanto na Bíblia em inglês quanto no original a palavra é o quê? Opera. Então esses demônios, eles operam em nós. Então, primeira coisa que a gente precisa abrir a cabeça para não rasgar o livro de Efésios e jogar fora e falar assim, não, esse tipo de cristianismo eu não vou viver. Nós precisamos entender que o diabo, ele opera. E ele opera em mim, opera em você, a partir do momento que nós nos tornamos filhos da desobediência. E esse espírito que opera em mim, ele é regido por uma potestade. E essa potestade é regido por um poder. E esse poder é regido por um principado. Então, vamos lá. Eu preciso viver uma vocação para que eu entenda e conheça o poder e a força que está em mim, para que eu ande em equidade espiritual. Se eu não entendo a minha vocação, eu não compreendo o poder e a profundidade dessa força. Então, eu ando com desobediência. Desobediência quer seja em uma ou duas áreas. Desobediência é desobediência, ok? Então, eu ando em desobediência. Quando eu ando em desobediência, aqui está escrito que o Espírito agora opera nos filhos da desobediência. Então, eu tinha que ter uma lousa aqui. Então, tem um Espírito que opera em mim, que ele é regido por uma potestade do ar, que é aquele que rege esses espíritos, que lá em Efésios 6 ele vai falar que esses espíritos são chamados falanges, e essas falanges, elas são o quê? As armas para manter a potestade. Essa potestade, ela é regida a um poder, e esse poder, ele é regido por um principado. Então, de outra forma, principados são as autoridades maiores de pecado, de áreas do pecado. São 7 principados, e cada principado tem os seus agrupamentos. Então, eu tenho um principado. Vamos colocar o primeiro principado. O principado do ocultismo. O principado do ocultismo que leva para as falsas doutrinas, leva também para alguns alucinógenos, algumas músicas pagãs, cantigas pagãs, músicas mundanas, que tudo isso traz ritos mentais para fortalecer esses espíritos dos filhos da desobediência. Então, como que funciona? Esse principado do ocultismo,
ele tem um poder. E esse poder são os governos. São vários governos em cada área de engano. Cada governo tem as suas potestades, que vai trabalhar também em cada área de engano. E cada potestade, ele vai tomar o quê? Os seus domínios. Então, o domínio é aquele que nos domina. Então, são os espíritos que se alojam dentro de nós. Fez sentido isso? Então vamos lá, quais são os 7 principados? Eu vou mencionar aqui, mas nós vamos estudar com profundidade cada um deles, só por questão de curiosidade mesmo. O primeiro principado é do ocultismo, que ele tem os seus governos, seus poderes, ele tem as suas potestades, tem os seus domínios, tem toda a estrutura e hierarquia. Segundo principado é o principado da lascívia. E o principado da lascívia, ele trabalha em toda a desestruturação da identidade homem e mulher e também toda a desestruturação na área sexual. Quando essa identidade, esse principado da lascívia ele trabalha com vários poderes. E esses poderes é na questão da carência, né? Ele trabalha também na questão social. Então, ele tem os seus poderes e os seus governos na área da pornografia, da televisão, na internet. Ele tem o quê? Os seus governos. Eu tenho todos eles agrupados. Um dia nós vamos falar sobre cada um deles. E ele tem as suas potestades, e as suas potestades ali vai ter os seus domínios. Amém? Também tem o principado dos vícios, porque uma mente que ela... Deixa eu falar uma coisa para você. Esses espíritos que trabalham sobre o domínio, que tomam os nossos corpos, que são o quê? As armas do valente, eles gostam de trabalhar nessa questão do vício e pensamento. Por quê? Porque é uma forma de capturar. Uma pessoa que é capturada pelo vício ou capturada por uma ideia, por um pensamento, ela é mais fácil de ser manipulada. Então, eles gostam de trabalhar nessa área de vício e de frases na mente da pessoa, porque é uma maneira de capturar. Então, terceiro principado dos vícios. Quarto principado, aquele que os principado que age na mente. Então ali ele tem o que? Os seus poderes, que trabalha na depressão, que trabalha nos problemas mentais, que trabalha nas desestruturações sociais, que começa a corromper toda a mentalidade cristã, não fazendo nós entendemos a nossa vocação. Tem o quinto principado, que é o ódio, que é o assassinato, que é a morte, que é a briga, que é a dissensões, que é a gritaria, que é a revolta, é o principado do ódio. O sexto principado é da morte, que ali vai trabalhar sobre as guerras, do terrorismo, do assassinato e todas essas coisas. E o sétimo principado, que é o principado de Mamon, que vai trabalhar nas finanças. E ali todos têm os seus governos, os seus poderes e as potestades e domínios. Nossos olhos não podem ficar fechado para essa condição espiritual. Por que não pode ficar fechado? Porque não vai resolver o nosso problema. Fechar os nossos olhos para a condição espiritual não vai resolver o nosso problema. Se eu fecho os meus olhos para isso, eu entro no princípio da desobediência. E a desobediência é aquilo que opera os espíritos sobre nós. Tá escrito isso aqui? Então vamos lá, vamos continuar. Entre os quais todos nós também antes andávamos, circula aí, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne, então escreve aí, fazendo, e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Então vamos lá, aqui o que ele está querendo dizer? Quando nós estamos na condição de filhos da desobediência, quando nós ainda não entendemos a nossa vocação, nós vamos
andar, fazer e pensar. E isso é muito sério. São 3 estruturas que corrompem o quê? Corpo, alma e espírito. Se eu ando nos desejos da minha carne, eu estou anulando a minha condição espiritual. Se eu estou fazendo nas vontades da minha carne, eu estou anulando as minhas condições físicas. Calma aí. E se eu estou realizando através dos meus pensamentos, através de uma natureza da ira, eu estou anulando a minha condição da alma. Então, como que o diabo, ele opera? Ele faz nós andar, ter um estilo de vida nas condições da nossa carne, da falta da espiritualidade, das coisas que não são de equidade moral da Bíblia. Ele vai fazer nós fazermos. Então, o que é essa questão do fazer? E nós não temos domínio pelo nosso corpo. Olha que interessante. Se a estrutura do diabo ela está muito bem estruturada, nós começamos a fazer de acordo da vontade daquele principado e não da nossa vontade. Essa vontade é uma estrutura física corrompida. E os meus pensamentos também, eles são tomados, o meu corpo, a minha alma e o meu espírito, nessa mesma proporção e trindade. Então, nós precisamos entender quando... Não estou dizendo que existe pessoas numa condição 100% santa. Eu estou querendo dizer que existe uma percepção para que nós cada vez mais nos tornamos libertos. Dá para perceber as condições físicas, as condições mentais e as condições de realizações. As nossas realizações, os nossos pensamentos e aquilo que nós fazemos, aonde nós andamos, diz quem nós somos? Não, diz quem opera sobre nós. Diz se qual o Espírito que opera ou se é Deus, é uma missão, é uma vocação que está operando. Fez sentido isso? Dá para continuar ou está todo mundo confuso? Vamos continuar. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando nós saímos dessa condição, dessa cegueira espiritual, né, dessa condição fria, dessa condição espiritual paralisada, eu entendo o propósito de redenção de Jesus Cristo e eu entendo a pessoa que eu sou em Cristo Jesus. Então, grifa aí o versículo 6, porque você não pode esquecer disso. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esta é a nossa condição, é a minha condição, é a sua condição. E se nós entendemos essa condição de redenção, eu entendo o poder e a força que está sobre mim. Faz sentido isso para vocês? Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitos sua, criados em Jesus Cristo, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, vamos grifar isso daí. Para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Desde quando quem vive uma vocação anda onde quer? Desde quando quem vive uma vocação, quem é vivo e vive uma vocação, anda para onde quer? Quem é vivo e tem uma vocação anda num lugar que Deus, versículo 10,
Deus preparou para que andássemos. É diferente. Deus preparou um lugar para você andar. Deus preparou um caminho para você andar. Não adianta se você é vivo. Agora, se você é morto, ele fala, né? Porque ele fala aqui dos mortos e dos vivos, olha, estando cada um de nós ainda mortos. Versículo 5. E depois nos vivificou. Se eu sou mortos na minha ofensa, eu ando do jeito que eu quiser. Mas se eu fui vivificado, vivo estou e ando na vocação, Deus, versículo 10, Deus preparou para que andássemos nela. Deus preparou um caminho para você. Você nasceu com um propósito no bairro que você nasceu, na família que você nasceu, mesmo desestruturada que for, mesmo complicada que é, Deus preparou um caminho para que você andasse para você mesmo, para Ele, mas para que você se alegrasse, porque aí você encontrou a sua missão. Então esse negócio de eu olhar para o outro e tentar seguir o caminho do outro porque eu acho isso interessante, não vai funcionar. Eu preciso de olhar para Cristo e perguntar para Ele qual é o caminho que Ele preparou que eu andasse. Lá no livro de Neemias, nós falamos como encontrar o nosso propósito. Deus colocou uma cisma dentro de você e essa cisma está gritando e essa cisma é a sua missão. Portanto, lembrai-vos de que anteriormente eres gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne chamaram circuncisão, feita pelas mãos dos homens. Naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então isso aí ele está trazendo o quê? Uma mensagem, uma posição da natureza dos gentios, que agora ele está querendo implantar a graça, a gratidão nos gentios, para que agora eles são feitos novos em Cristo Jesus pelo seu sangue. No versículo 13 ele finaliza isso, olha que interessante. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estavam longe pelo sangue de Cristo, chegaste perto. Então vamos lá. Antes nós éramos gentios, nós somos judeus? Não somos judeus. Então nós temos que entender, nós estávamos longe de Deus. Por causa de Cristo, nós podemos chegarmos perto. Mas nós vamos chegar perto de qualquer jeito, dos nossos costumes, da nossa cultura, do nosso jeitão. Como que nós vamos chegar diante dele? Numa posição de extrema reverência e respeito, né? Por esse resgate gratuito por nós. Ele nos amou. Por isso que ele enviou o seu filho. Amém? Então vamos lá. Versículo 14. Porque ele é nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando o muro de separação que estava no meio. Então vamos lá. Existe um muro de separação. Então vamos entender a Bíblia. Para com esse negócio que Deus ama todo mundo. Que Deus ele é bonzinho, Deus não é Papai Noel, Deus não é o coelhinho da Páscoa, que mais outra? Deus não é essa pessoa. Nós vamos ver já no versículo 15 que aqueles que estão em desobediência e aqueles que não o recebem têm um muro de separação. E esse muro de separação entre nós e Deus é somente pela graça da vocação recebida por Cristo Jesus. E vamos lá? Na sua carne desfez a inimizade, a saber, a lei dos mandamentos, que consistia em... Gente, vocês têm uma caneta vermelha aí? Grifa isso, pelo amor de Deus. Que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então vamos lá? Por causa de Cristo Jesus, uma nova vocação nos foi dada pelo poder e a força que foi colocado dentro de nós.
E se não houvesse isso, por causa disso, caiu-se um muro de separação entre nós e Deus. E desfez o que? Versículo 15. Desfez a inimizade. Ou somos amigos de Deus ou somos inimigos de Deus. Pronto, acabou. Não tem meio termo. Esse negócio, Deus olha, coitadinho. Isso daí é uma característica mundana, corrompida minha, que eu tenho dó daquele que faz algo errado. Por que nós somos fortalecidos nessa força e nesse poder? Para que nós levantemos nós mesmos e levantemos outros do chão também. Essa condição é para que levantemos outras pessoas e não entendamos cada uma dessas pessoas. É diferente, porque o pecado, a carne, ela traz a inimizade entre nós e Deus. E uma vez que desfez a inimizade, nos fez saber o que? A lei dos mandamentos, que se consiste em que? Ordenanças. Existe umas ordenanças. Então vamos lá, eu trago uma nova pessoa para morar na minha casa, né? A Bíblia Sagrada fala assim que somos adotados. Então eu adoto uma pessoa e trago para minha casa. Ela vai trazer os costumes, a maneira que ela era, o jeito que ela era, as regras que ela tinha lá da outra casa dela. Não faz sentido isso, não é normal. Ela vai viver as minhas regras, as regras da minha casa, as regras da minha família, o comportamental da minha casa, as roupas que a gente usa em casa, as mesmas roupas que ela vai usar também. Aquilo que eu como é aquilo que ela vai comer também, aquilo que eu não como, ela não vai comer também. A maneira que eu falo, ela vai tender a falar também. Então as regras, elas mudam de acordo com as paternidades. Então esse negócio, eu venho do jeito que eu quero, eu sou do jeito que quero, e Jesus é legalzão e ama todo mundo, isso daí tá fazendo um muro de separação e inimizade entre o homem e Deus. Não vai funcionar. E o diabo tá dando gargalhada de toda essa situação. Então vamos lá? Já deu quase 40 minutos. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Vindo ele, evangelizou a paz, e vós que estavam longe, agora se achegam perto. Porque ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, de modo que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Dá para grifar isso daí de uma cor bem chocante? Então, tudo isso nós precisamos entender que por causa dele nós temos acesso ao Pai, sobre o mesmo Espírito. Então nós não somos mais estrangeiros. Então quer dizer, essa condição, essa estrutura, esse jeitão não existe mais. Eu sou agora de uma nova família, nem forasteiros, mas nós somos membros da família de Deus. E a membresia da família de Deus tem os seus, vamos lá, tem gente que detesta essa palavra e eu adoro essa palavra, que ela é puramente bíblica, seus usos, costumes, regras e posições. E aí tem uma equidade moral. Então, claro que essas palavras foram corrompidas aí no dia a dia com conceitos sociais, mas nós vamos aprender tudo isso aqui na Bíblia Sagrada, o que significa. Então vamos lá, nós somos membros agora da família de Deus. E quando nós somos membros da família de Deus, nós nos tornamos o quê? Uma nova pessoa. Nascemos de novo. Não é essa a linguagem? Esse nascer de novo é o quê? Morrer para aquilo que eu fui e tornar uma nova pessoa diante dessa família. Amém? Então, hoje nós vamos orar. Primeiro, para que a vocação entre no nosso coração. E depois que a vocação entrar no nosso coração, nós vamos também orar para que a força e o poder se manifeste dentro de nós. E a força e o poder dentro de nós vamos quebrar a estrutura dos filhos da desobediência. E nós vamos quebrar a estrutura dos 7 principados. Amém? É pela fé. Se
você achou que a oração ficou superficial? Pega ela como inspiração, porque na internet não dá para fazer com tanta profundidade. Pega ela com inspiração e faça aí no seu devocional, no seu particular com Deus. Amém? Então vamos orar? Senhor Deus e Pai, nessa noite nós te invocamos, reconhecemos a tua grandeza e o teu poderio. Reconhecemos a tua estrutura, a tua força e teu poder. Reconhecemos, Senhor, ó Deus, a tua bondade. Senhor, ó Deus, reconhecemos, Senhor Deus, a tua soberania. Reconhecemos, Senhor, tudo que tu és. Tu és, Senhor, ó Deus, o príncipe da paz, todo domínio, todo controle, todo poder está nas suas mãos. Não há nada debaixo dos céus que prevalece, Senhor, diante de ti. Deus, nessa noite nós agradecemos porque esse mesmo poder e esta força está sobre nós. E nós, Senhor, ó Deus, pedimos perdão pela desobediência. Pedimos perdão por nos ter tornado filhos da desobediência em tantas circunstâncias, Senhor. Em tantas, Senhor, ó Deus, caminhos errados. Em tantas, Senhor, ó Deus, sentimentos nécios, tantas bobagens, Senhor, ó Deus, que nós cometemos, que nos trazemos na condição de filhos da desobediência. Nós acorrentamos agora todo espírito que opera, Senhor, ó Deus, sobre nós. Todo espírito, Senhor, ó Deus, que é governado pelos príncipes, Senhor, ó Deus, da potestade do ar. Acorrentamos agora cada um deles. Desestruturamos as suas obras. Desmaterializamos os seus projetos. Arrancamos agora os domínios, quebramos agora as correntes e declaramos livres de seus projetos e agora entramos, Senhor, ó Deus, na vocação do Senhor. Nos desligamos agora de toda a hierarquia do diabo e de toda a estrutura do diabo. Nos desligamos agora, Senhor, ó Deus, de todo o império de Satanás, de todo o império da maldade, reconhecendo que Jesus Cristo é o nosso Salvador, que nosso governo está sobre Jesus Cristo. Assim, Senhor, ó Deus, nós mais uma vez declaramos a nossa aliança em fé, que Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador, e não há nenhum outro Deus diante de nós. Deste mesmo modo, Senhor, ó Deus, nós quebramos agora as 7 estruturas dos domínios, Senhor, dos príncipes deste mundo. Senhor, ó Deus, quebramos agora os domínios do príncipe do ocultismo. Quebramos agora o domínio, Senhor, ó Deus, do príncipe da lascívia. Quebramos agora, Senhor, ó Deus, o domínio do príncipe dos vícios. Quebramos agora, Senhor, ó Deus, o domínio do príncipe da mente. Quebramos agora, Senhor, ó Deus, o domínio do príncipe do ódio. Quebramos agora, Senhor, ó Deus, o domínio do príncipe da morte. E quebramos agora, Senhor, ó Deus, o domínio do príncipe, Senhor, ó Deus, das nossas finanças. Quebramos agora as 7 estruturas dos principados. Passa a mão assim na cabeça de você, só se você crê. Removemos agora toda ligação e toda estrutura, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, desses espíritos. Quebramos as conexões, quebramos, Senhor, ó Deus, tudo que nos liga, todas as ligaduras com cada principado desses. Pedimos perdão pelos nossos antepassados, da 3ª à 4ª geração. Deus, em nome de Jesus, pelos pecados dos nossos antepassados, que trouxeram, Senhor, ó Deus, a legalidade desses espíritos. Deus, nessa noite, nós declaramos que nós somos livres, Senhor, ó Deus, sobre o domínio, poder, potestade, Senhor, e qualquer outro espírito ligado a esse principado. Muda a nossa história. Muda a nossa vida, nos faz entendedor, abra os nossos olhos para que vejamos a verdade, abra os nossos olhos, Senhor, ó Deus, para que contemplamos a verdade.
tudo está debaixo dos nossos pés. A tua palavra declara, Senhor, ó Deus, no versículo 6, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então declaramos, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, que nós estamos acima. Diga aí comigo, eu estou acima de todo principado, poder, potestade, domínio, em nome de Jesus. Nós estamos acima, Senhor, ó Deus, de qualquer estrutura do diabo, porque nós temos uma vocação e nessa vocação tem um poder, Senhor, ó Deus, tem uma força que está dentro de nós, que se chama Cristo Jesus. Nós tomamos a autoridade desse poder, nós tomamos a autoridade dessa força e reconhecemos a nossa autoridade espiritual, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, nós sabemos a área que cada principado desse age, e nós fizemos uma oração de fé. Vamos mudar agora certos hábitos, certos comportamentos, anular alguns pecados, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Resiste hoje, vence cada dia. Você fala assim, hoje eu vou vencer, eu não vou fazer. Amanhã eu vou vencer, eu não vou fazer. E você vai assim, dia após dia. Vence hoje, depois você vence amanhã, depois você vence amanhã. Até que todas essas estruturas, elas sejam canceladas na sua vida. Quando nós chegarmos no capítulo 6, nós vamos entender a guerra espiritual como um todo. Porque eles acabam armando ciladas, lançando dardos inflamados, até que eles voltem. Mas fica firme que amanhã nós vamos terminar de acabar com todos eles. Amém? Então, um grande beijo para vocês. Se vocês precisam dar continuidade a essa oração, continua e quebra as estruturas espirituais, em nome de Jesus. Um grande beijo para vocês. Até amanhã, e amanhã nós vamos dar continuidade na revelação espiritual. Beijo, beijo, até amanhã.